Oi pessoal, bem-vindos ao canal do Efraim, canal para falar de judaísmo, sionismo e Israel. Eu queria tratar com vocês uma questão: se antissionismo é a mesma coisa que antissemitismo, se as duas coisas andam juntas de fato e por quê. Bom, a resposta, abreviando sem fazer grande suspense, é óbvio que sim. Ser sionista dentro do judaísmo, claro que hoje tem a formatação do sionismo moderno, de um Estado judeu moderno. Mas a aspiração sionista, ela é presente no judaísmo desde a sua fundação como povo. O judaísmo nasce entre os seus pilares como uma religião e como um povo, uma religião calcada na fé mosaica, no recebimento da Torá, e como um povo, uma etnia que provém de uma família dos patriarcas. E o sionismo é a ilação entre esses dois fatores do judaísmo, é aquilo que une esses dois fatores no seu terceiro pilar do que é ser judeu, do que é judaísmo, que é a terra dos judeus. Portanto, entendendo que ser judeu e que judaísmo pressupõe três pilares: a revelação da Torá, a fé mosaica, a etnia judaica que vem da família de Abraão, Isaac e Jacó, e a terra de Israel, não há como ser anti-sionista ou ser contra o fato de que os judeus devem viver em Israel e ter em Israel o seu próprio país sem ser anti-judaico. É simplesmente impossível. Uma vez que é essencial ao judaísmo o pertencimento à terra de Israel. Sim, os judeus por 2000 anos viveram sem essa terra. Ou viveram na terra quase como cidadãos de segunda classe, ou não tiveram nessa terra o direito à autodeterminação. E o sionismo ele vai ser um movimento oriundo do século XIX, justamente numa era e num contexto onde movimentos nacionais de inúmeras identidades nacionais vão surgir e buscar uma emancipação dos seus algozes opressores, impérios, como o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, especialmente esses, mas tantos outros, em que nacionalidades vão buscar a sua independência. E o sionismo não foge dessa regra. O sionismo é apenas uma formulação contemporânea ao século XIX de um sentimento ancestral e pertencente à própria concepção de judaísmo. Portanto, mais uma vez, se você alega não ter nada contra os judeus, mas é contra o fato de que os judeus possam ter seu próprio país em Israel, você inevitavelmente está tendo algo contra os judeus. Seria como dizer que eu não tenho nada contra os italianos apenas pelo fato de que existe a Itália e que os italianos devam viver na Itália. É um oxímoro, algo contraditório. Então, tendo isso claro, demonstrado, não caiam na falácia de que eu não tenho nada contra judeu, apenas contra o fato de que existe Israel. É impossível, as duas coisas se confundem necessariamente. Compreendendo então que sionismo é nada mais nada menos do que a aspiração judaica de viver na sua própria terra, dizer que apenas aos judeus isso deve ser negado e a tantos outros povos não, necessariamente você está discriminando os judeus. Importante a gente entender também a natureza do antissemitismo. Antissemitismo é um termo que foi cunhado no século XIX, em 1879, por Wilhelm Marr, um jornalista ideólogo pan-germânico que procurava justificar a superioridade do povo alemão, do povo germânico, contrapondo àquilo que ele entendia ser o seu nêmesis, ou a antítese do povo germânico. E esse povo era o semita. Por que ele vai usar esse termo semita e não judeu? Porque ele vai querer reformular, fabricar uma terminologia mais palatável para o seu tempo. Estamos falando de um período de advento de pseudociências, do cientificismo europeu, o período onde vai surgir o darwinismo, e era importante aos ideólogos europeus se adequarem a essa nova mentalidade, de que as coisas deveriam ter um caráter científico. E era importante desraigar
o sentimento antijudaico do mero, do mero ou clássico antissemitismo ou antijudaísmo proveniente de sentimentos religiosos da igreja, porque deveria ser dada uma conotação, uma substância supostamente científica a essa doutrina. Então a gente já vai ver aí, desde de Wilhelm, que o jogo semântico, a engenharia das palavras, vai servir apenas para repaginar uma essência ancestral, uma essência arcaica de um ódio tradicional de gerações e gerações na Europa, para que esse sentimento fique mais, como eu disse, fácil de ser assimilado para aquela geração. E é o que a gente está vendo exatamente isso nos dias de hoje. Hoje, ser antissemita, ou falar abertamente que ser antissemita, não é bem aceito. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do advento do nazismo e da derrota do nazismo, se vincular de alguma maneira com o nazismo, e nada vincula mais alguém ao nazismo do que ser antijudaico ou antissemita, é extremamente negativo para a marketização desse sentimento. Então era preciso, e é preciso, apresentar o antijudaísmo com uma nova roupagem. E a linguagem serve a essa finalidade. Então hoje, o mesmo sentimento de discriminação aos judeus, a mesma essência, vai vir na formulação do antisionismo. A gente já vê isso, portanto, como um mecanismo próprio do antissemitismo. Imaginando, entendendo que o antissemitismo é, por acepção, uma espécie de vírus mutacional que vai se adaptando, se adequando ao seu tempo para poder, de alguma maneira, usufruir daquela mentalidade daquele tempo. O vírus ele apenas se adapta. E o ódio aos judeus é como um vírus, deixa as pessoas doentes. Então nós vamos ver, por exemplo, que hoje chamar o judeu, designando o seu único país judaico como um estado colonial de brancos que oprime uma população não branca palestina na terra de Israel, cabe e serve a propaganda de difamar os judeus. Porque hoje ser branco é algo negativo. Mas os mesmos judeus que hoje são chamados de brancos não eram brancos, por exemplo, no período nazista. Porque ser branco no período nazista, na primeira metade do século XX, era uma virtude. Então os judeus não poderiam compartilhar essa virtude. Então os judeus que no período do nazismo não eram brancos, eram semitas, uma raça diferente da raça branca. Hoje, como ser branco é algo negativo ou politicamente incorreto, os judeus são taxados de brancos. E a gente vai ver esse modus operandi do antissemitismo ao longo de toda a história. Os antisionistas, eles vão dizer que não tem nada contra os judeus, porque afinal de contas, eles não são contra todos os judeus, apenas os judeus sionistas. Isso é extremamente falacioso, porque, primeiro, do ponto de vista estatístico, é irrisória a quantidade de judeus não sionistas. A grandíssima maioria dos judeus é sionista. Então, não tem nenhuma proporção dizer que não se está atacando todos os judeus. Na prática, sim se está. E também não faz nenhum sentido, porque não cabe a quem difunde o ódio a um determinado grupo dizer o que é esse grupo, quem é esse grupo. É o grupo em si que se determina a sua identidade. É aos judeus que cabe o direito de dizer o que é ser judeu. E não há dúvida entre os judeus de que pertencer à terra de Israel e ter um país em Israel é elemento central do judaísmo. Portanto, ser anti este elemento de que os judeus têm direito a um país é, como eu disse, necessariamente ser contra os judeus. Bom, eu espero que eu tenha deixado claro como não é possível desvincular o sentimento antisionista do antijudaísmo e como que é desenvolvido esses mecanismos para atacar os judeus
sempre por meio de engenharia linguística, fazendo no fim das contas o que nós estamos vendo como consequência hoje no mundo, que ninguém, quando vai a uma passeata ou quando estabelece uma rejeição ao Estado de Israel, está de fato preocupado em diferenciar judeus de Israel. Tanto que o movimento antisionista, o sentimento antisionista usufrui e se nutre claramente de sentimentos antijudaicos tradicionais, tanto no mundo árabe como agora nós estamos vendo, voltando esse sentimento antijudaico tradicional no Ocidente, trazendo à tona novamente teorias de conspiração que dizem respeito aos judeus, como os judeus que dominam o mundo, ou os judeus maléficos e pérfidos que atuam nos bastidores para conduzir políticas de outros países a favor de Israel, enfim. Antigas difamações vêm à tona no bojo desse argumento de que se está contra o Estado de Israel, mas não contra os judeus. Espero que tenha ficado claro e se gostou do vídeo, se inscreve no canal, estou começando, vou ganhando jeito e a ideia é trazer conteúdo com alguma com substância para vocês terem clareza em relação a coisas importantes a respeito do judaísmo. Um abraço, muito obrigado.